durante essa campanha, como eu disse, o Senhor está liberando sobre nós palavras que vão trazer a transformação que nós precisamos. E a primeira palavra que é lançada sobre nós é a palavra perdão. Perdão, amados, é através do perdão que nós alcançamos no nosso Senhor a nossa salvação. Amém? O preço que foi pago na cruz do Calvário foi para que nós fôssemos perdoados. E através do perdão, nós tivéssemos novamente acesso a Deus. O perdão, amados, é o primeiro passo que nós precisamos dar em direção a Deus. Nós precisamos entender que não é o primeiro passo para a nossa salvação, nem é o primeiro passo para a nossa redenção, porque o primeiro passo quem deu, não fomos nós. O primeiro passo quem deu foi Deus. Amém, amados? Deus deu o primeiro passo. Ele viu que nós estávamos condenados a viver no pecado. E Ele deu o primeiro passo, que foi traçar para nós um caminho de salvação. Foi traçar para nós um plano de salvação, para que nós fôssemos salvos. Mas aceitar o perdão e perdoar é o passo que nós precisamos dar para vivermos essa promessa do Senhor. Essa palavra que Jesus ele diz hoje, Jesus diz assim, olha, eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Para quem que Jesus disse essa palavra? Para um homem que havia sido condenado a morrer, a pior morte que havia naquela época, que era a morte de cruz. Um homem que estava crucificado do lado dele. A palavra de Deus diz que Jesus estava crucificado, ele, mais dois. E haviam 2 ladrões, um de cada lado de Jesus ali na cruz. E Jesus, um dos ladrões diz assim para Jesus, se tu és Deus, liberta-te a ti e liberta a nós também. O outro disse para ele assim, cale-se, porque nós estamos aqui nessa cruz porque nós merecemos. Nós sabíamos qual era a condenação que receberíamos e nós ainda assim cometemos o erro. Ele está aqui, mas ele não merece. Então você não tem que falar nada. E aí ele se dirigiu a Jesus e ele disse para Jesus assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, quando o Senhor entrar no seu reino. E aí Jesus lançou sobre ele uma palavra maravilhosa. Jesus disse para ele assim, olha, eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no meu reino. Amados, nessa noite, nós precisamos falar a respeito de sermos perdoados. Muitos de nós cometemos pecados e a gente sabe que não existe pecado, pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, amém, irmãos? Pecado é pecado. O que a gente sabe é que tem alguns pecados que trazem consequências maiores e outros pecados trazem consequências menores. Mas é a consequência que muda o tamanho e não o pecado. Pecado é pecado. Acontece, amados, que quando nós pecamos um pecado, que a consequência ela é pequena, nós temos talvez mais facilidade em aceitar que Jesus pode perdoar esse pecado. Por exemplo, talvez a gente avalie assim, olha, o pecado da mentira é um pecado pequeno. O pecado do adultério, é um pecadão. Essa avaliação está certa ou está errada, irmãos? Errada. Porque o pecado da mentira, ele é tão grave, que a palavra diz que aquele que mente não é filho de Deus. Mas é filho de quem? Do diabo.
Amados, quando nós vemos a respeito disso, o que a gente entende? Que muitas vezes nós aceitamos o perdão, se é o perdão do pecado, de um pecado que nós julgamos ele insignificante. Ah, não, eu só falei mal de alguém, mas eu já fui lá, já me consertei, já pedi perdão, Deus já me perdoou. E quando é um pecado de uma consequência grande, nós temos dificuldade em aceitar o perdão. Eu quero comparar com enfermidade. Quem aqui tem fé para ser curado de uma dor de cabeça? Levanta assim sua mão. Amém? Nem todos, mas muitos. Quem aqui tem fé para ser curado de câncer? Levanta a mão. Mas tem que ter para ser curado. Precisa ter o câncer ou pode ser curado sem ter, né? O mesmo Deus que cura a dor de cabeça cura o câncer, sim ou não? Sim. Mas como a gente está falando de fé, a minha fé ela é mais forte quando se trata de uma dor de cabeça. Porque às vezes a gente acha que para ser curado de uma dor de cabeça, não precisa ter uma fé tão grande. Mas para ser curado de um câncer, não, aí a fé tem que ser grande. Por que nós pensamos assim, amados? Nós pensamos assim porque nós usamos uma proporção, um entendimento, o nosso entendimento, e não o entendimento de Deus. O pecado, independente de qual pecado seja, só existe uma pessoa que pode nos livrar do pecado, que é o nosso Senhor Jesus. Amém, amados? Só Ele. Agora, o pecado da mentira, ou o mais insignificante que você pensar, ele precisa ser perdoado, tanto quanto o perdão mais grave que você possa julgar. Todos vão ser perdoados. A questão é que nós nos dirigimos ao Senhor Jesus e pedimos perdão quando nós julgamos que é um pecado que precisa ser perdoado. E na verdade, irmãos, todos os pecados precisam ser perdoados. Sim ou não? Sim. Aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Por exemplo, eu falei mal de alguém. Isso é pecado ou não, irmãos? É pecado. Eu falei mal de alguém. Mas aí eu tomei a decisão que eu não vou falar mais. Eu falei mal, mas eu tomei a decisão que eu não vou falar mais. E eu não falo mais. Isso basta? Não. Eu preciso me arrepender. E eu preciso pedir perdão. Eu preciso pedir perdão a Deus. Lembra lá a história do filho pródigo? Senhor, Pai, eu vim pedir perdão a Ti, meu Pai, e a Deus. Nós precisamos pedir perdão a Deus, amados. E precisamos pedir perdão para outra pessoa. Talvez você vai pedir perdão para a pessoa, ela fala assim, imagina, não é nada, não tem problema, eu nem sabia que você falou mal de mim. Mas você precisa pedir perdão, não é por causa da pessoa, é por causa de você mesmo. Alguém vai ser condenado pelo pecado que eu cometi? Quem que vai ser condenado pelo meu pecado? Eu. Então, por exemplo, irmão José Roberto, se eu falar mal do irmão José Roberto, né? Aí, eu peço perdão para Deus e eu não peço perdão para o irmão José Roberto. Eu preciso pedir perdão. Sabe, amados, o que a gente tem observado e aprendido com a palavra de Deus? Nós adoecemos por conta do mal que nós carregamos e por não pedir perdão. Nós adoecemos, isso gera feridas. É provado que existem doenças na alma que são refletidas no corpo. E muitas vezes é por falta de perdão. Entenda, não basta deixar de fazer o errado e passar a fazer o certo. Não basta. Porque se eu não me arrependo do mal que eu fiz, se eu não peço perdão do mal que eu fiz, aquilo continua ali naquele lugar. Eu vou fazer de novo. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque é uma tendência humana. Isso faz parte do ser humano. Se eu não, através do perdão, eu não cumprir
da palavra de Deus, a respeito do arrependimento, da confissão do pecado e do pedir perdão, no mundo espiritual, espiritualmente, o Espírito Santo não gerou em mim o tratamento necessário para que eu não cometa mais esse erro. A história diz que havia muitas mortes cruéis, né? A morte de cruz era uma das mortes mais cruéis que havia no passado, no início da igreja. Outro tipo de condenação, amados, que era terrível, era uma condenação assim: a pessoa ela era condenada a ter amarrada ao seu corpo um cadáver. A punição que ela tinha: você está condenado a carregar o peso da morte. Era um tipo de condenação. Então se amarrava um cadáver nas costas da pessoa, amarrava o cadáver nela, e ela andava com aquele cadáver no corpo dela, colado no corpo dela, até que ela mesma morresse. Porque imagina você carregando no seu corpo um corpo em decomposição. Eu não sei o que é pior, se é a cruz, se é o peso da morte. E a pessoa carregava até, amados, é pesado o que eu vou falar, mas é a verdade, até que aqueles bichos que estavam no cadáver começavam a comer o vivo. Não é terrível? Terrível. Mas você sabe que Paulo, ele compara a falta de arrependimento e o carregar essa culpa. Paulo, ele compara com aquela condenação de carregar o peso da morte. Amados, quem não é perdoado, quem não aceita o perdão, ele vive carregando sobre si a culpa. Quando é que nós deixamos de carregar a culpa? Quando nós nos arrependemos e nós pedimos perdão e nós aceitamos o perdão sobre nós. Quem nunca viveu uma situação de pedir perdão para o Senhor de algo que tivesse feito, mas parecia que ainda carregava aquele peso sobre si? Ai, Senhor, eu já orei, eu já pedi perdão, eu já me arrependi, mas eu carrego sobre mim um peso. Amados, é o peso da morte, é o peso da condenação. Sabe por quê? Porque o perdão já foi lançado sobre nós, mas nós precisamos aceitar esse perdão. Nós precisamos lançar as nossas culpas sobre a cruz de Cristo. Nós precisamos aceitar. Amados, veja esse homem lá naquela cruz. Lá na cruz, ele disse assim: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quanto tempo levou para que Jesus fizesse na vida dele todo o processo de salvação? Somente o tempo de que ele cresce que Jesus era o Senhor e que o próprio Jesus podia tirar ele de uma condição de condenação e levá-lo para uma situação de salvação. Imediatamente Jesus disse: eu te garanto, hoje você estará comigo no meu reino. Quando nós recebemos o perdão do Senhor, quando nós somos sinceros e nós nos arrependemos do mal que fazemos, confessamos o nosso pecado, e confessar o pecado, amados, é dizer: eu errei, eu pequei, eu fiz o que não deveria ter feito. Quando nós tomamos essa posição, o perdão do Senhor, ele vem sobre nós imediatamente. Amém? Amém ou não? Por que nós demoramos tanto tempo para aceitar que somos perdoados? Por que nós demoramos tanto tempo para aceitar? Amados, eu creio que aquele homem da cruz, se ele creu naquilo que Jesus estava garantindo para ele, eu tenho certeza que ele chegou no reino antes de Jesus.
Porque Jesus disse para ele assim, ó, hoje você estará lá. E a palavra de Deus diz que Jesus não foi imediatamente para lá. Mas ele foi. Imagino que ele chegou lá no reino dos céus e disse assim, gente, ó, já que Jesus chega, porque eu já cheguei. Amados, nós precisamos aceitar que Jesus nos perdoou. Existem pessoas que às vezes a gente pergunta e diz assim, olha, se Jesus vier hoje, você tem certeza que você vai estar com Ele, no reino dEle, na vinda dEle? Muitas pessoas têm dúvida. Sabe o que gera dúvida em nós? É a falta de convicção do perdão. É a falta de convicção de que foi perdoado. Porque a nossa salvação está diretamente ligada a nós nos arrependermos dos nossos pecados, a nós confessarmos o nosso pecado e aceitarmos ser perdoados. A única pessoa que não pode ter certeza da sua salvação é aquela pessoa que não aceita ser perdoada, que carrega sobre si o peso dessa morte. E que morte que é essa, amados? É a própria morte. A sua própria morte. A pessoa, quando ela não recebe o perdão, ela carrega nos seus ombros o peso da sua própria morte. Porque nós sabemos que se nós não formos perdoados, resgatados pelo perdão do Senhor Jesus, estamos condenados. Abra sua Bíblia comigo, lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4, 14. Diz assim: sabendo que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho, retenhamos firmemente a nossa fé. Amém, amados? Sabendo que temos um grande sumo sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote, o Filho de Deus, que adentrou o céu. Você crê nisso? Amém, amados? Precisamos crer. Sim, Senhor, eu creio, Tu és o sumo sacerdote, aquele que me apresenta diante de Deus, aquele que como meu representante, no meu lugar, morreu a morte que eu merecia, para que hoje eu possa ter vida. Amém, irmãos? Nós não podemos carregar sobre nós o peso da morte. Quando nós entendemos, amados, a respeito disso, há uma mudança na nossa vida. Mas é importante nós entendermos que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, que nós precisamos buscar do Senhor ser perdoados, mas nós também precisamos perdoar. Amém, amados? Nós também precisamos perdoar. Como que Jesus ora? Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem me deve. Como é que nós temos agido com os nossos devedores? Amados, quando nós não perdoamos alguém, é a mesma coisa. Nós lançamos sobre nós o peso. Aquele peso, ele está sobre nós. Imagine que quando você não perdoa alguém, você fica ligado àquela história, aquele momento ruim, aquela decepção, você vai ficar ligado naquilo. E mais uma vez eu repito, pessoas têm adoecido por causa disso. Você quer saber se você perdoou ou não? Espera o próximo desentendimento. Hein, amados? Entre casais, isso é de praxe. Então, você fez de novo aquilo que você já fez, não sei, 1 milhão de vezes. Eu sabia que você ia fazer de novo.
Amado, quando nós dizemos, eu sabia que você ia fazer de novo, nós estamos dizendo assim, eu não posso perdoar algo que eu sei que você vai fazer de novo. Porque, entenda, quando Jesus ele nos perdoa, Ele sabe que nós corremos o risco de pecar novamente. Mas lembra daquela mulher adúltera? Ele disse o que para ela? Mulher, vá e não peque mais. Ele não disse para ela assim, vai, e daqui a pouco você volta para pedir perdão de novo, porque você vai fazer tudo de novo. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus disse para ela, vá e não peque mais. Existe uma expectativa em Deus e que nós nos esforcemos para não pecar. Então, quando nós pecamos e nós nos arrependemos e pedimos perdão para o Senhor diz para nós, vá e não peca mais. Ah, mas e se eu pecar? Se nós pecarmos, nós temos um advogado que vem em nosso favor. Mas a expectativa de Deus é que a gente não peque. Amados, quando nós perdoamos alguém, nós precisamos perdoar. Imagina se alguém me deve R$100. E eu digo assim, olha, a sua dívida está perdoada. Você não precisa pagar. Aí a pessoa faz de novo uma dívida comigo de mais R$100 e ela não paga de novo. Aí eu falo para ela assim, agora você vai pagar 200. Porque você não pagou da outra vez, não pagou agora você vai pagar 200. E a pessoa diz para mim assim, mas Maria, se eu não conseguir pagar nem 100, como vou pagar 200? Então tá bom, então eu vou te perdoar, não precisa pagar mais nada. Por algum motivo a pessoa faz de novo uma dívida comigo de mais R$100. E ela não consegue pagar. Eu digo assim, agora você vai pagar 300. Porque você não pagou dessa vez, você tem que pagar da vez anterior e da primeira. A pergunta é, eu perdoei a primeira vez? Sim ou não? Não. Eu não perdoei. Eu guardei no meu bolso, porque na próxima vez eu ia jogar de novo. E quantas vezes nós agimos assim, amados? Quantas vezes? Nós não somos hipócritas em dizer assim, mas eu imaginei que nunca mais haveria um problema, nunca mais haveria uma situação, que nunca mais... Amados, nós somos cientes que nós somos humanos e nós estamos lidando com seres humanos. Seres humanos têm defeitos, têm falhas, amém? Seres humanos frustram e são frustrados. Isso é caso resolvido. Isso precisa ser muito claro para nós. Mas porque nós temos o Espírito Santo, porque nós temos Jesus como nosso modelo, nós precisamos nos esforçar para viver aquilo que Ele disse na sua palavra. Vai e não peque mais. Mas nós precisamos reconhecer, amados, no outro, que ele também está se esforçando para não fazer de novo. Nós precisamos, se perdoamos, nós precisamos acreditar. Mas, Marilson, é muito difícil acreditar naquela pessoa. Então não diga que perdoou. Não diga que perdoou. Porque, amados, perdoar não é ter amnésia. Certo ou errado? Perdoar é uma coisa. Ter amnésia, esquecer, é outra coisa. Quantas coisas você já viveu, problemas você já teve, decepções, e você esqueceu? A gente tem... Eu louvo ao Senhor, porque a minha memória não é uma memória muito boa. E eu esqueço tanta coisa, né? Às vezes, quando acontece alguma coisa que eu não quero me lembrar, eu digo assim, Senhor, que o mesmo poder que eu tenho para esquecer onde estão as chaves, eu tenha para esquecer o mal que me fizeram. Sabe? Ai, Senhor, eu não quero nem lembrar. Amados, mas nós precisamos. Eu me lembrei agora de algo que eu quero compartilhar com os irmãos para encerrar. Há um ano atrás, mais ou menos, não faz um ano, vai fazer um ano agora, porque logo que começou a pandemia, eu recebi uma ligação e eu fiquei assustadíssima. Alguém me ligou e disse para mim assim, Marilson, lembra de mim?
Fazia uns 20 anos que eu não conversava com essa pessoa. Falei, lembro de você. Eu preciso que você venha na minha casa. Irmãos, de pessoas eu lembro, tá? Coisa boa eu lembro. Eu preciso que você venha na minha casa. Que eu preciso conversar com você. E eu disse assim, legal, eu não sei onde você mora, mas, né, irmãos, vai que ia rolar um bolo, né? Alguma coisa assim. Eu vou, claro que eu vou. Mas você vem? Você está me convidando? Eu vou. Nossa, então tá bom. Me explicou onde era. Eu não sou boba nem nada, não sabia do que se tratava. Convidei a minha amiga, a pastora Neuza, para ir comigo. Falei, vamos lá, não sei do que se trata, né? Às vezes eu estou com boa intenção e não é. Então, né, irmãos? A Bíblia fala que é melhor 2 do que 1. Sabedoria. Convidei a pastora Neuza para ir comigo. Chegamos na casa da pessoa. Nossa, nem acredito que você vinha. Ai, que bom que você veio e tal. E eu sem entender nada. Tá bom, tá bom. Aí a pessoa falou para mim assim, eu te chamei aqui, porque quando nós éramos adolescentes, nós tivemos um desentendimento. Eu falei, é? Nós tivemos um desentendimento, nós duas, tal. E eu falei, você está falando, né? Amém. Eu, de verdade, irmãos, não lembro. E aconteceu assim, 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 e eu te chamei aqui para te pedir perdão. E eu falei assim, puxa, né? Mais de 20 anos depois, olha, amém, né? Te perdoo, não sei se você está falando o que aconteceu, eu não lembro, mas amém, te perdoo. Ela falou assim, eu achei que você não lembrava mesmo, porque se você lembrasse, acho que você não teria vindo na minha casa. Falei, então, não sei, te perdoo mesmo, tal. E aí, amados, eu não tenho o costume de ficar perguntando o porquê das coisas. E eu não perguntei. Mas quando nós estávamos saindo, ela falou para mim assim, eu te chamei aqui, porque eu estou com uma enfermidade muito grave. E é uma enfermidade para a morte. E eu tenho muito medo de não ir para o céu. Caminhei minha vida inteira com o Senhor, mas eu tenho muito medo de não ir para o céu. Então eu te chamei aqui porque eu estou acertando algumas coisas da minha vida. Porque a hora que o Senhor me chamar, eu preciso estar pronta. Ai, meu mundo caiu. Falei, nossa, é sério? Não, mas vamos orar, vamos buscar Deus, vamos, amém, ore por mim. Amados, por que me veio isso na minha memória agora, essa lembrança? Será que nós só vamos perdoar ou nos sentir perdoados diante de um leito de morte? Sabe qual é o problema? Você sabe qual é o seu dia? E se o seu dia for hoje? E se for assim, cheguei em casa e fui? O que é que nós vamos esperar para tirar de nós o peso dessa morte? Essa campanha que nós estamos fazendo, amado, de 40 dias de Páscoa, para a Páscoa, é um caminho mesmo. É um caminho onde nós precisamos ir preparando a nossa vida para aquilo que Deus vai fazer em nós, através de nós. É um caminho que nós precisamos começar a deixar coisas para trás. Veja que quando nós formos falar a respeito da Páscoa, lá no Velho Testamento, lá no Egito, a Páscoa, ela aconteceu depois que o anjo da morte passou sobre as casas. E aquelas casas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro, o anjo da morte passou e não morreu o primogênito. E nas casas que não tinha o sangue do cordeiro, que é o símbolo do perdão, amém, irmãos? As casas que não estavam marcadas com o sangue do cordeiro, foram as casas onde os primogênitos morreram. Passada essa praga, o Senhor disse para o seu povo assim, olha, comam a Páscoa. Não dá tempo de levedar pão, não dá tempo do pão crescer. Assa a carne do cordeiro, mas assim, é rápido, não dá tempo de temperar, sabe? Deixar de um dia para o outro, não dá tempo. Taca para assar, já assa logo. Come ervas amargas, porque, amados, pão sem fermento, carne sem tempero, pode dar dor de estômago, né? Come ervas amargas, junta o que dá e vamos embora. Deus falou para eles. Não dava tempo de pegar as mágoas.
Não dava tempo de pegar as dores, as tristezas. Era uma hora, amados, de confiar no Senhor. Era uma hora de pegar o que dava, sabe? Junta a criançada aqui, ó, e vamos, estamos indo. Esse é o chamado do Senhor para nós. Nós precisamos avaliar o que vale a pena. Nós precisamos avaliar, amados, se vale a pena mesmo nós ficarmos carregando o peso dessa morte. Se vale a pena a gente ficar carregando nos nossos ombros o peso de não perdoar. Mas a pessoa vai fazer de novo, perdoa ela de novo, tenha misericórdia dela. Sabe? A misericórdia com a qual o Senhor nos alcançou. Eu tenho um pensamento, amados, que assim, olha, quando acontece muitas vezes a mesma coisa na minha vida, é porque o Senhor quer que eu ore mais a respeito daquilo. Por exemplo, uma fase de enfermidade. Enfermidade. Eu penso que o Senhor está falando assim, eu quero que você ore mais a esse respeito. Ora sobre isso, ora sobre isso. Ah, é um problema meu com meu esposo. Deus quer que eu ore nessa área. Porque, infelizmente, nós precisamos ser chacoalhados pelo Espírito Santo. É para orar mais. Talvez haja alguém na sua vida que você diz assim, mas essa pessoa, ela existe para me fazer pecar. Essa pessoa, ela existe para tirar a minha vida, para me tirar do sério. Ah, amados, o dia que essa pessoa conhecer Jesus, o dia que ela começar a andar no caminho do Senhor, você vai ver que, na verdade, ela era uma pessoa para te aproximar de Deus. E não para te tirar do caminho, não para te fazer ter raiva, não para te fazer ter mágoa. O Senhor permitiu aquela pessoa na sua vida, para você orar mais, para buscar mais, até que essa pessoa ela se converta, e ela seja canal de bênção na sua vida. Mas nós precisamos crer. Amém, irmãos? Nós precisamos crer, nós precisamos buscar. Amados, perdoar. Que essa palavra ela grite nos seus ouvidos. Perdão, eu preciso perdoar e eu preciso aceitar o perdão. Não basta eu querer perdoar. Lembra quando a palavra diz assim, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo? Amém? Como que eu vou perdoar o meu próximo se eu não me perdoo? Como que eu vou aceitar que o meu próximo ele é capaz de errar, se eu não aceito isso para mim? Nós não podemos ter falsas expectativas, nós temos que ser realistas. Ser realistas, irmãos. Se o meu esposo, se fosse para ele ficar comigo, porque eu sou uma pessoa que não cometo nenhuma falha, ele teria largado de mim no namoro. Com alguém aqui seria diferente? E se os nossos filhos fossem escolher os pais, e eles quisessem pais perfeitos, você teria sido escolhido? Não. E se os seus pais fossem escolher só filhos perfeitos, você teria sido escolhido? Não. Não teríamos sido escolhidos. Mas nós precisamos aceitar o perdão e perdoar. Amém, amados? Coloque-se em pé em nome